Em mais um vídeo do projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, eu trago hoje um dos livros mais diferentes da autora, O Misterioso Sr. Queen. Arlequim está chorando pelo amor da Colombina no meio da... Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, eu sou o Carlos. Te convido a dar uma olhada no conteúdo que já foi publicado. Se gostar, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu lançar um vídeo novo e vamos conversar sobre livros. E esse vídeo faz parte do projeto Lendo o Pior de Agatha Christie, que começou com uma pesquisa que eu fiz no ano passado num grupo de fãs da autora no Facebook, e a cada mês eu venho trazendo um deles para vocês. Eu vou deixar o link de apresentação do projeto, tanto aí em cima nos cards quanto na caixa de descrição, e convido vocês desde já, principalmente a quem ainda não está acompanhando, a dar uma olhada nos outros vídeos que já foram publicados. Para quem estranhou uma marchinha de carnaval na abertura desse vídeo e deve estar se perguntando o que tem a ver o carnaval com um livro de Agatha Christie, a gente precisa voltar lá atrás, na Itália do século XVI, quando surgiu a Commedia dell'arte, que era uma forma de teatro popular apresentada nas ruas, nas praças, com histórias geralmente cômicas, protagonizadas por três personagens principais, o Arlequim, a Colombina e o Pierrot. E da Itália, essa forma de teatro passou para a França, onde passou a ser apresentada nos teatros, nos intervalos das peças mais sérias, das peças mais importantes. E daí foi se disseminando e se difundindo por toda a Europa. Mas essa popularização pelos outros países da Europa não se deu da mesma forma. Em Portugal, por exemplo, ela se manteve mais próxima do original, desse tom de comédia original. E daí chegou ao Brasil, se popularizando através dos blocos de rua de carnaval e popularizando entre nós o personagem Arlequim, que era um personagem que vaga no meio da multidão nos dias de carnaval, procurando a sua amada Colombina, fazendo brincadeiras, pregando peças nas outras pessoas, e por isso também aqui ele tem aquela imagem mais parecida com um bobo da corte. Mas no restante da Europa, o Arlequim não tem esse ar tão cômico. Ele é um personagem mais sério, mais melancólico, inclusive foi retratado dessa forma em vários quadros do Pablo Picasso. Na Inglaterra, esse gênero de teatro também se tornou bastante popular até o final do século XIX e início do século XX, com as chamadas arlequinadas, que eram peças extremamente populares utilizando esses personagens. E muitas dessas peças foram assistidas na infância pela Agatha Christie, que ainda com 17 anos escreveu uma série de poemas dedicadas a esses personagens principais das peças. Mais tarde também, quando ela já começou a sua carreira de escritora, em um dos primeiros casos do Hercule Poirot, ela cita o personagem Arlequim. E depois, mais tarde ainda, viria a utilizá-lo como personagem, como inspiração principal para esse livro, O Misterioso Sr. Queen. Essa foi uma leitura inédita para mim, apesar desse ter sido um dos primeiros livros da Agatha Christie com os quais eu tive contato. Porque lá na minha adolescência, eu participei de um amigo oculto só de livros da Agatha Christie, e esse foi o livro que eu dei de presente. Sem saber nada sobre ele, eu escolhi justamente porque a pessoa o amigo que foi presenteado era muito fã do grupo Queen. Eu achei a semelhança do nome, então dei o livro de presente para ele. E só de curiosidade, o livro que eu ganhei de presente foi esse aqui, ó, Os Trabalhos de Hércules. E dentro da carreira da Agatha Christie, esse é realmente um dos livros mais atípicos. Apesar de dar nome ao livro e ser essencial na narrativa, o Sr. Queen aparece muito pouco na história. O personagem principal é o Sr. Satterthwaite, de 69 anos, que é muito rico, solteirão, e é muito bem relacionado, tanto entre a classe alta, a nobreza, quanto com a classe artística, principalmente por ser um grande conhecedor de arte. Ele diz que já fez de tudo na vida e que agora vive apenas viajando, curtindo a velhice e
e já não tem mais um papel ativo na vida. Como ele diz, ele se tornou apenas um observador, um espectador dos dramas da vida. Ele sempre observa tudo e todos, mas ele não observa daquela forma bisbilhoteira, né? E não fica fofocando, querendo sondar tudo, mas mais como se ele estivesse assistindo, se ele fosse espectador assistindo uma peça de teatro. E a certa altura da narrativa, ele conhece o Sr. Queen, que aparece de maneira inesperada e provoca nele reflexões e análise, fazendo ele lembrar de pontos de vista, de certos detalhes que ele sabia, que ele já tinha observado nas situações, mas que deixou passar. E isso faz com que o Sr. Satterthwaite assuma, de certa forma, novamente o papel de protagonista da ação. Esse livro, publicado em 1930, é constituído de 12 contos e nem todos eles são crimes que precisam ser solucionados. É uma variedade bem grande de histórias, geralmente envolvendo algum tipo de relacionamento amoroso. Então a gente tem aqui crimes que podem ser evitados, tentativas de suicídio, roubos, troca de identidades, fantasmas aparecendo nas janelas. Então são várias outras situações misteriosas que precisam ser melhor compreendidas. E as histórias não são as tradicionais da Agatha Christie, com aquele crime misterioso que é solucionado por um detetive brilhante. As histórias desse livro estão mais para pequenas charadas que têm uma pista aqui e ali que precisam ser melhor compreendidas. Elas seguem mais ou menos uma mesma sequência, com o Sr. Satterthwaite se vendo envolvido numa situação misteriosa, como eu falei, geralmente envolvendo um casal, quando o Sr. Queen aparece nessas situações e com uma série de perguntas e comentários que ele vai colocando aqui e ali, ele faz o Sr. Queen reparar em coisas que ele viu, que ele tinha esquecido ou que ele não prestou a devida atenção no momento, e isso ele vai melhorando o seu pensamento, né, refinando o seu pensamento a respeito e acaba desvendando os mistérios que se apresentam. É mais ou menos aquela situação que acho que acontece aí com todo mundo. A gente sabe de uma coisa, nós vimos ou ouvimos alguma informação, mas aquilo ficou apagado na nossa mente e mais lá na frente, por uma menção que alguém faz ou uma cena que a gente vê, aquilo volta de uma forma mais clara, né? Clareando o nosso raciocínio e a gente consegue entender a situação de uma forma melhor, mais clara. É exatamente assim que funciona o relacionamento desses dois personagens aqui. O Sr. Queen faz esse efeito nos pensamentos do Sr. Satterthwaite. O Sr. Queen aparece nessas histórias sempre de forma misteriosa, até quase sobrenatural, e a cada conto a gente vai tendo um dado aqui e ali sobre ele, mas sem nunca saber efetivamente quem ele é. As referências ao Arlequim são inúmeras em todo o livro, aparecem em quase todos os contos, ou num diálogo, ou numa pintura, numa apresentação de dança, no nome de um restaurante, em várias situações, mas em todas elas tem essa pequena deixa, né, de que esse personagem seria teria alguma coisa a ver com essa personagem do teatro, essa personagem mais folclórica que é o Arlequim. Inclusive o nome do personagem é esse, né? É Sr. Harley Quinn. Ele se apresenta sempre de forma muito elegante, mas em vários contos é mencionado um efeito interessante. Quando ele passa por algum local com uma luz mais difusa, através das folhagens de uma árvore ou do vitral de uma igreja, o Sr. Satterthwaite tem aquela impressão de que o traje dele é um traje multicolorido. Então sempre fica essa menção ao personagem, né? Essas roupas multicoloridas do personagem. Os contos desse livro podem ser lidos também de forma independente, eles não têm muito a ver um com o outro, mas o último, que é a Alameda do Arlequim, ele dá uma espécie de fechamento para a história. Aliás, um fechamento bem misterioso que dá abertura a várias interpretações diferentes.
A maioria das histórias desse livro tem um clima mais reflexivo, com um toque levemente sobrenatural, até um pouquinho teatral. Não é um livro típico da escritora e acho que por isso muitas pessoas não gostam tanto dele, dizem que ele é chato e repetitivo por conta dessa semelhança entre as histórias. Mas se nós levarmos em conta que elas foram publicadas separadamente em publicações diferentes, a gente entende, né, que elas foram lidas separadamente. Aliás, eu recomendo que a leitura deles seja feita dessa forma, né? Não corrida, né? De forma pausada, tipo um conto por dia, que aí a gente não se torna entediante com a repetição das histórias. A Agatha gostava muito desses dois personagens, inclusive na sua autobiografia, ela cita que o Sr. Queen era um personagem que mal passava pela história, um catalisador, nada mais, mas sua presença afetava todos os seres humanos. Havia sempre um pequeno fato, qualquer frase aparentemente irrelevante, que apontava para ele, mostrando-o tal como realmente era, um homem banhado por uma luz filtrada por um vitral que lhe dava as cores e a aparência de um arlequim, uma súbita aparição e igualmente súbito desaparecimento. Sempre representava as mesmas coisas, protegia os que se amavam e estava de alguma forma ligado à morte. O Sr. Satterthwaite, aquele senhor baixinho que podemos considerar um emissário do Sr. Queen, também se tornou uma de minhas personagens favoritas. Mesmo estando entre suas criações favoritas e tendo esse livro recebido uma boa recepção quando foi lançado, esses personagens praticamente desapareceram da obra da Agatha Christie, né? Aparecendo muito raramente em um ou outro conto. O Sr. Satterthwaite faz uma aparição solo em Tragédia em 3 atos, contracenando com o Poirot. Ele auxilia ele a fazer a sua investigação, né? E faz ainda uma brevíssima aparição no conto O Espelho do Morto. Mas ele se encontraria novamente com o Sr. Queen em só 2 outras histórias. Os Detetives do Amor, que é publicada no livro Os 3 Ratos Cegos, e O Jogo de Chá do Arlequim, que é um conto que só foi lançado em 1971 e no livro O Mistério da Arca Espanhola. E mesmo tendo aparecido pouco na obra da Agatha Christie, o Sr. Queen é um personagem único e memorável, né, dentre os vários que foram criados pela autora. E vale muito a pena conhecer as suas histórias. E aí chegamos ao próximo livro do nosso projeto, que é Os Quatro Grandes, em que o Hercule Poirot está se preparando para uma viagem para o Rio de Janeiro, quando recebe uma visita inesperada que o faz mudar de opinião. Um homem à beira da morte invade a sua casa, referindo-se insistentemente aos Quatro Grandes, que seria uma grande organização internacional com o objetivo de acabar com a civilização ocidental e instalar uma grande ditadura no mundo. E dito isso, esse homem cai morto. E esse fato causa em Poirot uma reação inesperada, porque ele é um dos poucos que acredita nessa história. Então ele, auxiliado, né, pelo Hastings, pelo capitão Hastings, seu companheiro de tantas histórias, começa uma das maiores investigações da sua carreira, tentando descobrir a realidade, se essa história é verdadeira ou não. Esse será o nosso livro de julho, e o vídeo sobre ele vai sair aqui no canal no dia 30. Quem tiver esse livro, quiser fazer a leitura comigo, vai ser um prazer trocarmos impressões sobre essa história. Eu vou deixar também na caixa de descrições o link para compra tanto de Os Quatro Grandes quanto aqui do Misterioso Sr. Queen. E fazendo a compra não só desses livros, mas de qualquer outro produto através do link da Amazon, eu recebo uma pequena comissão que é repassada para instituições de caridade. Então é uma forma também de contribuir, de prestar uma boa ação sem pagar nada mais por isso. Essas foram as minhas impressões sobre mais um livro da Agatha Christie. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem sua curtida, divulguem o vídeo para quem gosta também da Agatha Christie. E eu aguardo os comentários de vocês, tá ok? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.